Olá pessoal, meu nome é Diogo de Carvalho, sou professor de História do Colégio de Curso Gauss e vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre a conquista do Brasil por Cabral e o período conhecido como período pré-colonial brasileiro. Uma parte muito importante porque ajuda a entender um pouquinho do início dessa história do Brasil narrada na versão dos portugueses. Tá? De antemão, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, né, para dar uma força aí pra gente, ok? História é uma disciplina, uma ciência que ela exige uma contextualização sempre que você aborda um conteúdo. Não tem como você começar um assunto, um recorte histórico, sem entender o que está acontecendo em torno, né, naquele momento histórico. Então, para começar, vamos entender um pouquinho do que está rolando no mundo em meio a esse momento onde o Brasil será, né, descoberto pelos portugueses. Bom, primeiro entender que nós estamos num momento de transição, de mudança. O mundo até então vivia no período medieval, né, na Idade Média, e lentamente as mudanças vão vir acontecendo, né? Então é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que vai mudar? Vai mudar muita coisa, tá? Essas mudanças acontecem entre o século XIV, XV e XVI, e mudanças são da ordem econômica, né? Porque no sistema feudal você tem uma economia autossuficiente, né? Os feudos produzem e ali mesmo eles consomem, então o comércio praticamente ele não tem força. Mas, por conta de várias transformações ocorridas no fim da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, como por exemplo as cruzadas, né, a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio, a própria peste negra no século XIV, tudo isso fez com que o sistema feudal entrasse em crise e, consequentemente, o comércio voltou a ter importância dentro da Europa. E aí surgirá uma nova classe social, uma classe social importantíssima, que vai ser a burguesia, né? A burguesia surge ali em núcleos que praticam comércio, que são os burgos, e nesse momento a burguesia está surgindo. E os séculos que seguirão, a burguesia vai lentamente incorporando mais poder à sua classe, até construir o mundo burguês que nós conhecemos hoje em dia. Bom, as formações também são de ordem política. Durante o sistema feudal, durante a Idade Média, o poder é totalmente descentralizado. O poder não está nas mãos de um rei, de um imperador, mas sim nas mãos de cada um dos senhores feudais. A partir desse momento, os senhores feudais se enfraquecendo, eles vão dar margem para que um novo ator possa ter o poder em suas mãos. E esse novo ator, né, que não é tão novo assim, na verdade são os reis. E nesse momento, a burguesia vai ajudar muitos reis a concentrarem o poder em suas mãos e, consequentemente, tirarem o poder dos senhores feudais, porque a burguesia sabe que esse novo Estado a ser formado pode ser construído em alicerces mais burgueses, mais capitalistas. Então a política feudal descentralizada vai dar margem, né, vai dar lugar para uma política mais centralizada na mão dos reis. Lembrando que esse poder ele vai lentamente, gradativamente ser concentrado, né? Não é uma mudança abrupta de um poder descentralizado para um poder centralizado. Esse poder vai lentamente se concentrando até alcançar o ápice, que é a formação dos regimes absolutistas. A mudança também é de ordem cultural. Por quê? Naquele momento, na transição da Idade Média para a Moderna, com a volta do comércio, especialmente a partir do Mediterrâneo, conectando o Oriente com o Ocidente, nós teremos também algumas mudanças de ordem cultural. A cultura clássica, greco-romana, que sempre pertenceu à Europa, mas por conta da forte influência católica na Idade Média, né, ela acabou sendo proibida de ser difundida dentro dos territórios europeus. Então, nesse momento, nós temos um retorno desse conhecimento, dessa cultura greco-romana, desse conhecimento clássico, né? Então, você vai deixar de ter um homem medroso, doutrinado, alienado, que é esse homem medieval, e vai dar espaço para um homem mais investigativo, mais crítico, mais racional, né, que vai buscar explicações mais científicas. Esse renascimento cultural também é de ordem científica, então você também vai ter mudanças na ciência, dentre elas vai se destacar as mudanças da teoria sobre como a Terra se movimentava, né? Você lentamente vai abandonar as teorias geocêntricas do Ptolomeu e dá lugar para as teorias heliocêntricas, especialmente de Copérnico e de Galileu. Além de também muitas invenções científicas importantes que vão ser difundidas, como o astrolábio, por exemplo, e a própria bússola. E de ordem religiosa, as mudanças também são bastante importantes. Nós temos, por exemplo, a Reforma Protestante, liderada por Lutero e também João Calvino.
De que forma essa mudança religiosa ela vai trazer também repercussões em outras esferas, não apenas na religiosa? A questão é a seguinte, o mundo medieval religioso, ele, até por não ter uma outra opção religiosa no território europeu, pelo menos não difundida, ele acaba sendo mais facilmente doutrinado, né, pela Igreja Católica. Com essa nova perspectiva religiosa que surge, especialmente mais capitalista, mais burguesa, com Lutero e com Calvino, você vai ter agora uma nova fé que vai abraçar o novo estilo de vida que está surgindo, o estilo de vida mais burguês, mais capitalista, que a burguesia vai apresentar. Então essa mudança de ordem religiosa também é muito importante porque ela vai, de certa forma, legitimar o estilo de vida mais capitalista que a burguesia vem implementando no território europeu. E todos os países europeus, sem dúvida nenhuma, Portugal é aquele país que reúne o maior número de características que permite a ele ser o pioneiro nesse processo. Que processo é esse? Por conta das informações econômicas, políticas, culturais e religiosas, o mundo vai conhecer um evento importantíssimo chamado Grandes Navegações, também conhecido como expansão marítima e comercial. E Portugal é pioneiro por quê? É a primeira monarquia nacional a ser consolidada, a ser unificada. Portugal, além disso, também tem uma excepcional localização geográfica, já é banhado pelo Oceano Atlântico, né? O mar do descobrimento. Tem uma experiência náutica para lá de considerável também. A escola de Sagres, que apesar de algumas polêmicas, a história, né, afirma que de alguma maneira aquela escola de Sagres existiu e ali se formou marinheiros excepcionais, né? E sem contar que em Portugal você tem uma burguesia aliada ao rei. E os anseios da burguesia acabam sendo abraçados por esses monarcas portugueses, especialmente da família de Aves. Portugal sai na frente? Sim. Mas uma rival histórica de Portugal, a Espanha, vai demorar um pouquinho para entrar no processo, por questões especialmente de instabilidade política. A Espanha, na época, não era uma monarquia, mas eram 4 grandes monarquias cristãs. Dentre esses reinos cristãos, Castela se destaca. E há uma disputa, não deixa de ter, mesmo que não seja uma guerra conflagrada, mas há uma disputa entre esses 4 reinos e que acaba gerando uma instabilidade, atrapalhando um pouquinho a Espanha. Mas o grande motivo é a guerra que os reinos espanhóis travam contra os mouros, que nós conhecemos na história como Guerra de Reconquista. Esses mouros invadiram a Península Ibérica ainda na Idade Média e os reinos espanhóis há algum tempo vinham tentando expulsá-los de lá. Então a Espanha está um pouquinho atrás por conta disso, mas a Espanha inteligente financia uma expedição de um grande navegador, que não é espanhol, é um italiano, né, que é o Cristóvão Colombo, de Gênova, na Itália, e Colombo consegue um grande feito. É claro que a viagem de Colombo, ela inicialmente tinha a pretensão de chegar às Índias, né, testando a teoria heliocêntrica. Ele navegaria em direção ao oeste, daria uma volta em todo o planeta e chegaria até o outro lado do mundo. Não aconteceu bem assim, porque na frente ali do continente europeu existia um continente americano e Colombo acabou chegando aqui na América, né? Digamos que o erro de Colombo acabou fazendo da sua expedição algo ainda maior do que ela seria se simplesmente tivesse chegado às Índias naquele momento ali. Tá? Bom, e aí Portugal e Espanha nesse momento, né, começam a disputar o domínio desse novo continente, desse achado, né, entre aspas, de Colombo. E para evitar uma guerra entre 2 reinos cristãos, que não seria de forma nenhuma da vontade da igreja, ela decide sentar e negociar. E essa negociação vai acabar gerando um produto que é um tratado conhecido historicamente como o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Por esse tratado, né, você teria como referência o arquipélago de Cabo Verde ali na África, navegaria 370 léguas submarinas em direção ao oeste e você traçaria uma linha perpendicular, né? E a partir desse momento, então, a oeste ficaria para a Espanha, a leste ficaria para Portugal, né? E assim, esse tratado assinado, Portugal sabe que agora tem direito a um território, mesmo que pequeno, mas um território do continente americano, e era esse o interesse português, poder estar nesse novo continente. Cabral chega no Brasil, gente, há muita polêmica em toda essa chegada, né? Durante um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, atribuiu-se a esse evento o descobrimento do Brasil. Eu quero até fazer um adendo bem rapidinho com vocês. Não dá para você imaginar que a história do Brasil começou com Cabral. Existiam entre 3 a 4 milhões de brasileiros, né, que na verdade nem eram brasileiros ainda, porque esse nome quem deu para o Brasil foram os portugueses. Mas aqui, em terras brasileiras, existiam de 3 a 4 milhões de indígenas, de nativos, de povos pré-cabralinos.
e aqui já produziu história há milhares de anos, mas infelizmente, pessoal, a história mais tradicional, mais positivista, ela diz que só há história onde há escrita, e por vários fatores que esse momento aqui não vale a pena discutir, mas em outro momento com certeza vamos discutir, os povos indígenas brasileiros não produziram, não desenvolveram a escrita, né? Então, a escrita mesmo no Brasil só ocorre com a chegada dos portugueses, e o primeiro documento escrito, acho que é notório e sabido por quase todos, é a Carta de Peridade de Caminho. Então, assim, fica parecendo que a agricultura aqui praticada, né, que a organização das pessoas que aqui viviam, a cerâmica, dentre outras produções importantes na sociedade indígena brasileira, tem menos importância do que uma escrita, é algo para se discutir, para se debater. Então, assim, a história do Brasil é muito mais antiga do que 1500 e merece ser discutida, estudada e respeitada para que nós possamos ter um entendimento um pouquinho melhor desses povos e suas contribuições. Beleza? Bom, então os portugueses sabiam no Brasil desde 1494, que é o momento onde há a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Mas, durante 6 anos, Portugal não teve interesse de conhecer o território que naquele momento já pertencia aos portugueses, né? Portugal começa a se preocupar quando? Quando o seu monopólio ultramarino começa a entrar em risco, em ameaça. A Espanha vinha já há algum tempo investindo pesado, essa rota pelo Atlântico Portugal durante um bom tempo monopolizou, mas naquele momento havia assim o risco de Portugal perder essa proeminência. E nesse contexto, então, Portugal faz o quê? Organiza uma expedição. É muito importante que nesse momento vocês entendam o seguinte: a expedição de Cabral tem como intuito principal ir até as Índias e buscar especiarias. Tanto é que era uma frota de 13 navios, aproximadamente 1.500 homens. Ninguém faz uma expedição de exploração com tantos navios, né, com tantos homens. Seria uma expedição muito menor. Então essa quantidade tão grande de membros na expedição de Cabral informa, e de navios, especialmente de embarcações, deixa muito claro para a gente que o objetivo dele era ir às Índias e buscar especiarias que naquele momento ainda eram extremamente valiosas. Mas, já que você vai até as Índias, por que não dar uma passada no território que é nosso, para tomar posse, para reconhecer o território? Então, de início, evidentemente, o objetivo principal é buscar especiarias nas Índias, mas, para aproveitar a viagem que já seria feita mesmo, eles decidem tomar o território lusitano na América, para evitar que invasões pudessem acontecer naquele contexto. E aí, no dia 22 de abril de 1500, né, Cabral e a sua esquadra chegam no Brasil, e tradicionalmente as pessoas imaginam que esse momento, essa data, é a descoberta do Brasil. A história vem refutando bastante, especialmente a história mais revisionista, mais crítica, né? Porque é um absurdo você... vários olhares, é absurdo você imaginar que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril. O primeiro olhar é que Portugal sabia muito bem aonde estava indo. Isso é importante que a gente internalize. Portugal sabia, não era algo difícil, qualquer cartógrafo minimamente capacitado conseguiria traçar cartas náuticas que levariam Portugal até um novo terreno, essa área que Tordesilhas entregou a Portugal. E se você olhar também a rota que Cabral e sua esquadra tomou, é quase uma rota em linha reta. Então, como é que você chega sem querer? Alguns chegam a dizer, não, é porque Cabral enfrentou condições climáticas adversas e aí se perdeu e chegou até o Brasil e tal. Como assim? Como é que você se perde andando em linha reta? Né? É uma outra questão que deve ser analisada. E, gente, 3 a 4 milhões de indígenas que moravam no Brasil. Como é que você imagina que o Brasil foi descoberto a partir dessa perspectiva de já morarem aqui 4 milhões de pessoas, de seres humanos? Né? E por mais que digam outra coisa, seres humanos civilizados, que tinham sua organização, sua cultura, sua economia, né? Mesmo que de subsistência, enfim. Então vale aqui também uma reflexão. E os portugueses, quando chegam aqui, no dia 22 de abril, eles não descem e conhecem as terras brasileiras no mesmo dia. É no outro dia que eles têm a coragem de entrar até o território e conhecer o território, e aí se destaca o escrivão Peridade de Caminho, e a carta dele é conhecidíssima e tem que ser valorizada assim, porque é um documento importante para conhecer um pouco a história do Brasil e conhecer, olhar etnocêntrico que os portugueses tinham para com os indígenas brasileiros. Essa carta deixa muito claro quais eram os interesses dos portugueses a respeito do Brasil e, ao mesmo tempo, também deixa muito claro como não havia um respeito para com os traços culturais desses indígenas que aqui moravam no Brasil quando os portugueses chegaram. Aqui tem um recorte, um trecho dessa carta, vou ler bem rápido para ir analisar com vocês quais eram os interesses e os preconceitos que aqui existiam.
Ele diz: essa terra, Senhor, parece-me que da ponta ao sul até a outra ponta ao norte, o que nós pudermos observar deste porto é tão grande que deve ter bem ou 25 léguas de costa. Ao longo do mar tem algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas, outras brancas, e até toda chã e muito formosa. Ele deixa muito claro a dimensão da terra brasileira, que é realmente um território gigantesco, e as belezas que aqui eles encontraram, né? O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, que nos pareciam muito extensa. Ele comenta sobre não só o litoral ser muito grande, mas como também o interior, né? O sertão parecer também ser extremamente extenso. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. Aqui deixa muito claro que o intuito principal, né, dessa expedição de Cabral era encontrar metais preciosos. Naquele momento a economia europeia ela é mercantilista, e o que faz uma nação ser rica, poderosa naquele contexto, é ter acúmulo de metal e prata dentro do seu reino. Então aqui, nesse momento, deixa muito claro que a procura primordial é por ouro e prata, né? Outras coisas de metal ou ferro, né? Não só ouro e prata, mas também não havia metalúrgica. De fato, no Brasil, a metalúrgica não era um conhecimento difundido entre os povos indígenas brasileiros. Inclusive, alguns estavam ainda na era paleolítica, digamos assim, porque usavam ferramentas e armas feitas de pau, ossos e pedras, e assim eles se organizavam, né, utilizando essas ferramentas. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresca e temperada, como os de entre Douro e Minho, que é duas regiões costeiras naquele momento do Império Ultramarino Português, né? Ele compara a condição climática daqui com essa condição climática desses territórios portugueses. Nessa época do ano, as águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se nela tudo por causa das águas que tem. Então essa terra é muito fértil. Se você quiser plantar, cultivar nela, tudo vai ser possível produzir por bem não só das águas em si, mas da própria qualidade da terra. Nesse momento, eu acho que ele mostra para a gente o seguinte, que o interesse de Portugal primordial é ouro e prata, metais preciosos, e no segundo momento também ele deseja ter acesso a terras férteis para poder explorá-las a partir da agricultura. É só um recorte, tem outro trecho que ele fala que o melhor que se pode oferecer a esse povo é salvar esta gente, deixa muito claro que esse povo está em pecado, que esse povo está na escuridão, e é uma missão da coroa portuguesa resgatá-lo dessa escuridão, catequizando esses indígenas, né? Essa visão bem eurocêntrica, bem preconceituosa, dá para ver claramente nessa carta. E também tem outro trecho que ele fala que os nativos não escondiam suas vergonhas, né? Quando ele se refere a pouca roupa ou nenhuma roupa que alguns nativos utilizavam, isso gerava um estranhamento muito grande, porque na Europa, naquele contexto, as pessoas usam muitas roupas e tampam quase todas as partes do corpo, e aqui os povos indígenas não têm essa preocupação. É uma questão cultural e também climática, obviamente, que deve ser analisada. Bom, conquista ou descobrimento do Brasil? Depende do ponto de vista que você vai analisar, mas hoje a historiografia brasileira, em sua esmagadora maioria, vai se referir a esse episódio histórico, né, como sendo uma conquista, uma dominação, tomada, uma invasão. Tá? Descobrimento seria isso que ninguém vivia, né? E não é o caso, já comentei com vocês que 3 a 4 milhões de pessoas viviam no Brasil naquele momento. Então, quem defende esse descobrimento tem uma visão tradicional etnocêntrica, nesse caso eurocêntrica, né, que hoje em dia pouquíssimas pessoas ainda utilizam. Durante um bom tempo a historiografia portuguesa utilizou, mas até mesmo em Portugal, hoje em dia já há uma certa contestação. Então hoje a historiografia mais moderna, né, mais crítica, trabalha com esses termos, onde mostra que de fato o português chegou aqui e usa das diversas estratégias, para poder dominar esse território e impor a sua vontade sobre os povos indígenas aqui no nosso país. Essa charge exemplifica muito bem esse ponto de vista, né? Os portugueses chegando em suas caravelas, suas naus, e aqui ele fala, né, ou de casa, e os povos brasileiros dizem, tem gente. Né? Talvez se os portugueses naquele momento tivessem tido essa sensibilidade, talvez não de voltar para a Europa, porque a gente não pode também ser tão romântico, talvez eles não voltariam mesmo, mas de pelo menos valorizar essa cultura que aqui encontraram,
tentar de alguma maneira criar mecanismos menos agressivos para a utilização do território, especialmente respeitando essa identidade indígena brasileira, mas as identidades, porque eram várias, talvez o processo seria menos agressivo, mas não é verdade. E vale lembrar, pessoal, também que não é só Portugal. A América como um todo foi dividida entre vários países europeus. Evidentemente que Portugal e Espanha pegaram as parcelas maiores, mas a realidade que aconteceu no Brasil ela foi se repetida também, acabou sendo repetida em outros territórios. A estimativa nossa é que algo em torno de 80 milhões de ameríndios viviam na América antes de Colombo chegar, e mais ou menos 30 anos após a chegada de Colombo, esse número foi reduzido para impressionantes 10 milhões de ameríndios. Então, em 3 décadas, 30 anos, você sai de uma população nativa de 80 milhões para apenas 10 milhões. Isso mostra pra gente como esse contato foi muito agressivo para os povos nativos. E é de fato um genocídio, a gente não pode negar, né? E de certa forma não só um genocídio, mas também os 10 milhões que sobraram, a maioria desses povos indígenas foram obrigados a se converter à religião e à cultura europeia. Então é um genocídio, mas também é, de certa maneira, um etnocídio. Ok? Vamos encerrando por aqui essa primeira parte dessa história pré-colonial brasileira, nesse momento de chegada de Cabral, das estruturas que vão ser construídas, e eu aguardo vocês para o segundo momento para a gente completar essa aula. Ok? Tchau!